Tá, estão pedindo aqui no nosso grupo se daria para você descrever os seres alienígenas que você viu nessas experiências. Eu vi várias raças. Várias Descrever raças. para nós? Eu não tenho muito apego às raças, mas eu preciso ler. Eu preciso ver. Exatamente. Mas eram várias raças. Então eu já vi forma de leão, eu já vi em forma de os Greys com mais frequência. Os leão, exatamente. Sirianos que você encontra aqui nesse livro maravilhoso do Henri Lodakos. Pode ir falando aqui que a gente vai caçando. Que a Dani precisa ler para se atualizar. Eu já vi alguns em forma de louva-a-Deus. Os insetoides. Eu vi alguns... assim, mais ou menos, ou não? Então, as pernas... eu lembro das pernas dele, que as pernas dele... o joelho era o contrário. Tá. O joelho, ele não era igual ao nosso, ele era... invertido. Exato, invertido. Então, eu vi arcturianos, pleidianos, várias raças. Exato. Então, eram várias raças e algumas experiências, elas eram em naves, porém eram humanos que estavam, algumas outras experiências eram humanos e extraterrestres, então elas eram bem variadas. Greys, os típicos Greys, você encontrou também? Sim, tanto alto quanto baixo. Os felinos, cadê os... Esses são os Greys, Só tem um dos Greys. Para quem está perguntando onde conseguir o livro, é nesse QR Code aqui. Todos esses livros de que todos os nossos convidados falam estão catalogados aqui, ó. Tem sirianos, tem Greys, tem avistamentos e abduções e todas as raças vocês conseguem no Aliens Entre Nós, que é esses livros aqui incríveis que é só na Paranormal Experience. Ninguém mais tem esses livros, é exclusivo. Exato. Mostra os sirianos para ela. Sirianos tá aqui, ó. Sirianos. Você viu um siriano típico? Aquele leãozão bonito. Tem muito versos aqui, ó. Nós temos, esse livro é incrível, é belíssimo. E não só os que vocês imaginam, como outros inimagináveis aqui. E eles são lindos. São hipnóticos, né? São. Eles são os mais belos do universo. Você viu isso aqui? Não assustou? Não. Pelo contrário, né? Eles trazem uma paz, né? Então, quando você encontra com um ser de 2,5 metros de altura, um leão gigante de armadura. Mas quando a experiência que eu tive, eles também estavam naquelas naves fazendo as experiências. E onde ele falou que a dualidade é nossa. Ou seja, a dualidade é dessa dimensão. A dualidade é aqui, é para nós. E o que eu aprendi em relação à dualidade, que a gente vai... Qual que é o objetivo da dualidade? A gente precisa ter um contraste, a gente precisa entender... quando a gente fala de vida, a gente vai dar valor quando a gente está próximo à morte. Então, a gente tem essa referência. A referência mais intensa que eu tive é que eu precisei acessar as minhas sombras e toda a sombra da humanidade para atingir a luz. Então, é como se fosse... A gente não tem noção do que é prazer se a gente não sente dor. Então, as experiências que nós temos, a gente precisa ter essa dualidade. E qual é a diferença? É que a gente cria referência cognitiva. Eu criei a minha referência cognitiva quando eu estava nas sombras, para entender o que era a luz. É aí que a gente dá valor. Então, essas referências, o porquê a dualidade, a gente tem como optar
para que lado nós vamos ficar. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente ver de forma cristalina, a gente conseguir entender como é que o porquê nos prende aqui. Porque quando você está entendendo todos os motivos pelo qual você está vinculado a essa 3D, a gente deixa de ter julgamento. Então a gente começa a olhar para o outro com respeito. Então, mas para isso eu já julguei muito. Então eu vi o porquê eu estava projetando no outro as minhas sombras. A partir daí, eu entendi que quando eu projeto no outro, quando eu sinto vontade de falar alguma coisa do outro, é porque está ressoando alguma coisa ali. Assim como quando eu admiro alguém, quando eu vejo algo bom no outro, também está ressoando quem eu sou. E eu tenho para mim que essa é uma excelente régua para eu entender quem eu sou, ou seja, no meu dia, o quanto eu julguei e o quanto eu admirei. E depois que a gente cria essa referência cognitiva do que é esse amor incondicional pela humanidade, de vez em quando dá uns rompantes dessa felicidade. Então, uma coisa que eu falo em relação ao aparelho, as pessoas perguntam, mas o que acontece? A gente cria, sim, conexões, referências cognitivas, habilidades cognitivas, a gente vai criar. O aparelho, ele leva a um relaxamento físico e mental. Então, quando você atinge esse relaxamento físico e mental, o nosso corpo, a nossa mente já criou essa referência cognitiva. Então, a próxima vez que você vai fazer ou hipnose, vai usar alguma técnica que você precisa acessar esse relaxamento, a nossa mente já vai ter essa cognição, ela já vai ter essa referência de relaxamento. Então, todas as vezes que você faz o aparelho, você acessa coisas diferentes e você acessa esse relaxamento. Todas as vezes que a gente vai reforçando, que vai chegando nesse nível de relaxamento, a gente vai fortalecendo as nossas conexões neurais. Então, assim, eu acho que a referência cognitiva, ela explica muito das experiências que a gente tem, seja dessas experiências de expansão de consciência, seja com o aparelho com Lucia, seja com um aparelho com substâncias psicodélicas, a gente sempre vai criando essas conexões neurais e vai fazendo com que a gente tenha essa percepção de vida, essa percepção de realidade. Muito legal.